Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje eu quero compartilhar um texto aqui no livro de Tito. Tito, capítulo 2, somente o versículo 12, diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Capítulo 2 de Tito, o versículo 11 até o 15, está falando sobre a graça de Deus. O propósito da graça de Deus. O verso 11 diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus tem uma função na vida do cristão. Graça é favor imerecido, nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos concede aquilo que nós não merecemos. Então, a graça aqui tem a ideia de os meios que Deus usa para a nossa santificação, os meios que Deus usa para a nossa salvação. Então, o primeiro princípio que Tito traz no versículo 12 é que a graça de Deus se manifestou para nos reeducar, nos ensinar. Nós somos literalmente mal educados. Nós somos educados no sentido de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Porém, referente às nossas inclinações, nós somos mal educados. Nós transgredimos a lei de Deus. Nós desobedecemos, nós fugimos do propósito de Deus. Por isso, mesmo depois que alguém é salvo, perdoado por Deus, ele é atraído para a igreja, ele é conduzido em toda a verdade, e aí é onde entra a graça de Deus nos santificando. Ela é do início ao fim, ela nos salva. A salvação é mediante a graça de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A santificação também é através da graça de Deus. Então ela vem nos educar. Nos educar para quê? Para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A palavra renegar significa renunciar. O grego, que foi escrito na língua original, ele diz que a ideia de deixar totalmente, renunciar totalmente. Primeiro, a impiedade. A palavra impiedade é alguém que age sem compaixão, alguém que age sem amor. E também está ligado à ideia de alguém que é irreverente, não tem piedade, não tem ali comunhão com Deus, não gosta de religião, não gosta das coisas de Deus. Ele é ímpio. Ele não ele é irreverente. O ao contrário de impiedade é alguém piedoso, que ama a Deus. Que, por exemplo, Cornélio era um homem piedoso, dava esmolas e fazia suas orações. Lídia era uma mulher piedosa. Então, a impiedade é alguém sem reverência, sem temor a Deus e alguém que age sem compaixão. Então, a ideia é que nós devemos, a graça de Deus se manifestou salvadora para que nós venhamos a rejeitar totalmente a impiedade. E ele cita também e as paixões mundanas, né? Paixões mundanas. Tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, né? Todas as paixões, as paixões que o mundo pode oferecer, mundanismo, a cobiça, a vaidade, a luxúria, o adultério, o sexo ilícito, pornografia, todas essas coisas que ele trata de paixões mundanas, um sentimento forte por alguém ou por algo que não é seu, a cobiça pelo que é do próximo. Jesus fala isso sobre não cobiçar a mulher do próximo, né? Não olhar com intenção impura. São paixões mundanas. É o mundanismo. E ele nos chama a rejeitar totalmente cada olhar cobiçoso, cada pensamento impuro, cada atitude movida pela impureza. É um chamado que nós só conseguiremos viver uma vida sensata, justa e piedosa a partir da graça de Deus. E quando se fala da graça de Deus aqui, nós vamos entender a graça como sendo também os meios que Deus nos concede para vivermos uma vida santa. Por exemplo, meios de graça, que nós entendemos como a oração. Às vezes nós queremos deixar as paixões mundanas, nós queremos deixar a impiedade e nós estamos querendo fazer isso na força do braço. Diz como que dizendo, eu vou vencer o pecado. Eu vou prevalecer contra a concupiscência, contra o desejo forte. E nós acabamos caindo. E muitas vezes vivemos como Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal eu me pego praticando. E nós vivemos dessa forma porque nós não confiamos em Deus.
Paulo diz, nós nos gloriamos em Deus e não confiamos na carne. Não confio que eu vou ser justo pela minha própria força, bom pela minha própria atitude, mas a ideia de confiar em Deus é orar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Só assim nós vamos rejeitar totalmente a impiedade e as paixões mundanas. Então a ideia de oração, leitura bíblica diária, meditação da palavra, comunhão dos santos, e isso é os meios de graça que Deus nos concedeu para vivermos uma vida santa, para rejeitarmos as paixões. Do contrário, nós vamos viver uma vida oprimidos pelo pecado. Do contrário, aquele verso não vai fazer sentido para nós. Quando Jesus diz assim, os meus mandamentos não são penosos, né? E hoje, muitas vezes, o mandamento tem sido penoso, tem sido custoso, porque muitas vezes estamos fazendo pela força do braço. A Escritura diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo que nós vencemos a carne, o mundo e o diabo. É sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo. Sujeite-se a Deus primeiro e aí nós temos forças para resistir às tentações, resistir ao diabo. Também como meio de graça o jejum, né? O jejum, que é algo que Deus também nos ensina na sua palavra para vencer as paixões. Aí está escrito também que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. A forma de crucificar a carne é como Paulo diz, eu esmurro meu corpo à servidão, para que pregando a outros eu não venha me encontrar reprovado, né? Então, veja, Paulo esmurrava a ideia de submeter-se a Deus, oração, dizer não na luta contra o pecado, resistindo ao pecado, o que está em pé, cuide para que não caia, todos os esforços por meio do Espírito Santo. A graça de Deus é revelada justamente para isso, para nos fortalecer contra o mundo e todas as paixões que ele oferece. Ele nos chama a viver no presente século de forma sensata, de forma justa e piedosa. Sensato, alguém equilibrado, alguém que toma decisões coerentes, uma pessoa sensata, equilibrada, uma pessoa que age com prudência. Ele é sensato, não age por impulso, pelo impulso da carne, reflete, pensa sobre as atitudes que vão tomar, sobre o próximo passo. Ele diz também justo, alguém que age com retidão diante do próximo, diante de Deus, ele toma decisões justas, ele paga as suas contas, ele passa a agir com retidão. Essa é a beleza do Evangelho. Antes nós agíamos de forma inadequada. Quando nos convertemos, nós devemos agora nos esforçar para fazer o que é certo, para fazer o que é justo diante dos homens e diante de Deus. Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder em muito as dos escribas e fariseus. Então, a nossa justiça tem que ir além. Não deve ser só aparência para que os homens vejam, mas para que também estejamos sendo justos diante de Deus e também diante dos homens. E ele cita aqui piedosamente, como eu já citei, a pessoa piedosa é o contrário de alguém impiedoso. O piedoso gosta de oração, gosta de cultos, gosta de orar, gosta de leitura bíblica, gosta de comunhão. O impiedoso é irreverente, mas o piedoso é reverente às coisas de Deus. Ele reflete sobre o que Deus pensa sobre a sua vida, sobre o que a palavra de Deus. Ele não é um escarnecedor, como diz no Salmo 1, que escarnece a obra de Deus, que escarnece, que zomba das coisas de Deus. Mas o piedoso é alguém que ama a Deus. Cornélio era piedoso, Lídia era piedosa, Ana, a sacerdotisa, que vivia no templo, era piedosa, vivia ali com as suas orações. Então, nós somos chamados a, nesse presente século, viver de forma santa e íntegra. Somente com a graça de Deus nós vamos conseguir viver essa vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, queremos te agradecer pela tua graça em nossas vidas, Senhor, pelo teu amor, a tua graça que foi manifestada através de Jesus, Pai, como está escrito. Vimos o Filho de Deus, Senhor, cheio de graça e de verdade, Senhor, para nos guiar e nos direcionar. E nós te oramos, Pai Santo, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e glória a Deus.